Olá, amigos, sejam bem-vindos novamente aqui ao programa Expressão Universitária, que traz um assunto no programa de hoje sobre a atualização do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional e também vamos falar um pouco sobre a nova consulta popular que está sendo organizada ainda para este segundo semestre. Para detalhar estes assuntos, estão aqui conosco o presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento do Norte, o professor Paulo Roberto Giolo, também diretor-geral do campus, o professor Vanderlei Secrete Dessian, que vai prestar assessoria técnica na reforma, na atualização do plano estratégico, e o professor Júlio Branquer, que é o secretário executivo do Credenor e também coordenador do projeto de atualização do plano. Bem-vindos, né? É um assunto interessante porque interessa a toda a nossa região. Professor Paulo Roberto Giolo, por que essa atualização? É em função das novas diretrizes do governo do Estado? Qual a razão desta nova iniciativa, dessa atualização? Boa noite, Ademar e nossos telespectadores, né, do nosso programa, colegas também de Vanderlei e Júlio. Na realidade, o plano estratégico da região é de 2015, né? Então, de 2015 para cá já se passaram 7 anos, né? E a atualização é justamente para a gente analisar do plano o que andou, o que foi realmente feito, esse plano estratégico, e também validar todas as propostas que eram feitas na época, se continuam ainda válidas, né? Porque muitas vezes o que se pensou lá na época, hoje em dia, não é mais assim, eu não tenho essa expectativa. Então vai revisar todo esse sentido, nesse sentido, né? E propor novas também, pode-se colocar novas perspectivas, né? Até 2030. Então eu vejo que é muito importante, mesmo que a gente muitas vezes vincula o planejamento estratégico com a consulta popular, né? Mas eles são ferramentas distintas, porque a consulta popular tem um recurso muito menor do que se necessitaria para desenvolver todo esse planejamento estratégico que nós temos, né? Então são todas as ações da região que são importantes, né? Então baliza essa perspectiva e as forças, né, as associações, a força política, né, deputados, prefeitos da região, podem trabalhar em cima do que está planejado. Então, eu acho que nesse ponto é muito importante a gente fazer essa atualização. É um momento também agora de eleições, né? O Júlio até colocava que, quem sabe, não seria o momento mais específico, mas estava programado para o Estado, então a gente vai trabalhar e vai pedir a colaboração de todos para que a gente consiga realmente fazer uma revisão e uma melhoria no nosso plano para daqui para frente, né, até 2030. Como é que vai funcionar essa atualização? Que trabalhos, que áreas serão contempladas? O que vai mudar, afinal? Bom dia, Ademar, aos colegas. Essa atualização ela vai ser trabalhada em 4 etapas, né? A primeira etapa que a gente está iniciando agora no dia 25, segunda-feira, às 14 horas, que é uma plenária onde vamos apresentar um diagnóstico inicial, e vamos complementar, inclusive, nessa plenária sobre os dados, né, de desenvolvimento da região e também a evolução dos projetos durante esses 7 anos, né? Inclusive, como disse o professor Paulo, aqueles que devem permanecer e os que não andarem talvez não permaneçam, né? Então a ideia, a gente fez essa primeira apresentação. Após isso nós vamos fazer então reuniões micro-regionais, onde que vamos analisar a situação do desenvolvimento de cada micro-regional e analisar também os projetos que estão aí colocados e os que possivelmente possam vir a compor o nosso planejamento estratégico. Aí vamos sistematizar isso tudo, apresentar para uma plenária para fazer um fechamento geral e, por fim, então, apresentar o plano que vai ser todo ele digital, né?
Então essas são as 4 etapas aí do desenvolvimento da atualização do PET. E como foi mencionado, não é um novo planejamento, é pegar o plano atual, esse que a gente já tem desenvolvido, e a partir daí então atualizar ele. Nessa atualização, a proposta é que a gente busque de fato trabalhar com projetos regionais de desenvolvimento, né? Nós tivemos uma característica no plano anterior, que muitas vezes os projetos eles foram muito específicos, né? E são projetos que não são estruturantes, então a gente trabalhar com projetos estruturantes. Tecnicamente, professor Vanderlei, o que necessitaria ser mudado nesse momento? Boa noite a todos e em especial aos nossos colegas que aqui estão. E principalmente quando a gente fala em questão de revisão de um plano, o que mais envolve e esse ano o Estado ele acabou fazendo de forma um pouco diferenciada, ele proporcionou inclusive alguns cursos de capacitação aos técnicos que estariam participando na revisão dos planos estratégicos. Então foram alguns dias ali de participação nesses cursos online e alguns até na questão da busca de dados. Entende-se que naquele momento ali o Estado ele estava um pouco preocupado com a busca de dados mais padronizados em termos de Estado como um todo. Bom, dito isso, então, qual é que é a função em si dessa revisão de dados que será apresentado nessa segunda-feira, quando nós tivermos a apresentação do cronograma para o desenvolvimento do plano estratégico? A busca dessa atualização é justamente ver o que mudou. E quanto mudou? Então, muitas vezes, é uma questão importante que a equipe técnica acaba apresentando, é se esses dados eles estão de acordo com essas mudanças e se essas mudanças elas foram de forma positiva ou negativa para ver que estratégia a gente toma. Muitas vezes o que foi colocado, alguns projetos, principalmente a nível de região, que envolve os 32 municípios do Coreia do Norte, distribuído em zonas, muitas vezes esses projetos eles têm que ser projetos mais macros, a nível de região, que muitas vezes os próprios municípios e as entidades, nos seus anseios, eles acabam priorizando alguns projetos de cunho muito mais direcionado ao seu município. E quando a gente pensa um projeto, um plano estratégico para uma região, para um CORED, os projetos eles precisam ser mais macro. Projetos que eles são estruturantes, que eles têm uma importância maior a nível de região e que alavanque a região como um todo e todos os municípios que estejam inseridos dentro desta região. Que bom que existe esse plano estratégico, né, professor Giolo, que eu acho que ele dá um balizamento tanto para criação de projetos quanto de investimentos. Eu acho que é isso que a gente quer e que bom que se pensou dessa forma, porque até alguns anos atrás havia uma concorrência grande com relação a alguns projetos muito particulares. Não, eu acho que esta é a forma correta de se trabalhar quando se fala em desenvolvimento. Com certeza, acho que mudamos, né? Isso se refere, né, juntando a consulta popular, isso. Mas há uns anos atrás realmente eram muito específicos, né? Era um ginásio, uma estrada, uma viatura, né, um equipamento. E hoje não, hoje já estamos pensando em projetos, né? O recurso muitas vezes não é muito grande, como a gente falou, então estamos pensando em projetos que possam beneficiar toda a região. Então a ideia justamente é essa, né? Aí misturando, né, já o plano estratégico com a consulta popular, que fique dentro do plano estratégico, né? E que a gente possa, com esse recurso, na realidade, alavancar aquela meta e trazer mais desenvolvimento para a região, né? O importante aí, no fundo, é isso aí, né? Nós cada vez desenvolvermos mais. E veja que a nossa região, apesar de a gente considerar uma região pequena, né? Mas nós temos saiu a classificação do município agora, de Erechim, né? Em 12º lugar, né, no ranking. Cidades médias do país. E isso não é Erechim, na realidade, é a nossa região. Lógico que vai contra Erechim como uma cidade média, mas o que a gente enxerga em Erechim, tu enxerga
em toda a nossa região, né? Então é importante tanto o plano quanto a consulta visar realmente o nosso desenvolvimento regional. Alguma área específica que necessitaria de maior cuidado nesse momento? Se antes solicitou para falar um pouquinho de quais os eixos estratégicos, né? O nosso plano está constituído em 6 eixos estratégicos, 5 na verdade, né? Um primeiro que é o desenvolvimento econômico, né? Harmônico, sustentável. Então é justamente essa parte de economia, agricultura, toda a parte do comércio, indústria, a parte do turismo, que envolve justamente a geração de emprego e renda, né, em nossa região. O segundo eixo é promover o desenvolvimento da pesquisa científica, né, aplicada à inovação. É justamente buscar alternativas, né, inovação tecnológica, buscar a qualificação do ensino, né, da pesquisa na nossa região como segundo eixo, tendo em vista, assim, né, que a pesquisa, né, o ensino, toda a parte de inovação é fundamental para que a gente tenha toda a parte de desenvolvimento econômico e social. Depois, um terceiro eixo é aprimorar e ampliar a disponibilidade de serviços de qualidade. Entra toda a parte do comércio, né? Toda a parte que a gente está evoluindo bastante significativamente no turismo, né? Então, é melhorar os serviços de forma geral, né? E aí entra uma questão importante, né? Se nós pegarmos o que o professor Paulo falou, a nível de região, a principal prestação de serviços está em Erechim, mas os tomadores de serviços são a região como um todo. Então é importante que isso se qualifique. Outra questão é o aprimoramento e qualificação dos mecanismos de apoio à gestão pública, né? Ou seja, qualificar nossas administrações, a utilização da estrutura governamental, a estrutura dos nossos municípios, a gestão do nosso município, para que de fato a gente tenha políticas públicas executadas com maestria. A gente sabe, né, do esforço que os nossos administradores municipais têm feito para, com pouco, né, parcos recursos, criar políticas estruturantes, políticas que melhoram a qualidade de vida da nossa população. E por último, o eixo estratégico é aprimorar a matriz estrutural da região. A gente sabe que nós temos 11 municípios que não têm acesso asfáltico, que nós não temos ligações interregionais com as nossas regiões vizinhas, né? Agora estamos com um município que está fazendo essa ligação, que é o município de Ponte Preta, deve estar concluindo nos próximos dias, né? Então ainda teremos 10 municípios, né? Tem aquele acesso aí por Carlos Gomes, que está pela metade, né? Temos o acesso por Marcelino aí, que não acontece. Agora vamos, por muita luta, né? Conseguimos, com a reintegração Norte Gaúcho, a ponte de acesso aí à região do Médio Alto Uruguai. Temos, por investimento da Prefeitura Municipal de Aratiba, aquela 420 que foi asfaltada, mas temos muita coisa de infraestrutura para fazer, acessibilidade, então é importante. Eu acho que isso é geração de desenvolvimento mesmo, né? Aproxima mais a economia, as pessoas, enfim. E nos últimos anos houve um incremento significativo, um investimento significativo, pelo menos uma atenção especial com relação ao turismo. Quer dizer, existe alguma outra área específica que necessitaria? O professor Júlio acaba de falar em termos de ligação asfáltica. Infraestrutura é básica. A infraestrutura envolve educação, porque toda a região vem, né, buscar Erechim hoje, que é um polo de educação. A saúde, né, o Santa Terezinha atende não só a região do Alto Uruguai, Médio Alto Uruguai, a região Nordeste. Então, quando você fala em infraestrutura, você não fala só em estradas, em questão de acesso, né? Acesso do ponto de vista do caminho, é o acesso a outros serviços, né, que são fundamentais. Uma questão bem importante, essa questão de temas que eles devem ser levantados e que são importantes a nível de região. Quando trabalha com infraestrutura, muitas vezes, se nós pegarmos hoje, mesmo tendo asfalto de Erechim a Campinas, muitas das pontes elas não dão suporte a caminhões de grande porte. Escoamento de produção é um gargalo muito grande na nossa região ainda. E se tu pegar, mesmo estando asfaltada, em determinado tamanho de veículo, muitas vezes ele tem que procurar um outro acesso, uma outra forma para poder chegar a escoar a produção. E aí entra uma outra questão bem importante, como a gente a região é eminentemente ainda agrícola. E aí o Erechim nosso é um polo que ele acaba tendo, baseado na agroindústria e o agropecuário como um todo,
ainda alguns gargalos para poder trazer esse produto até o Erechim, ou muitas vezes os turistas. O turista, muitas vezes, mesmo sendo um turismo, muitas vezes, um pouco mais de aventura, mas ele gosta de ter uma facilidade de acessar os locais. E uma questão bem importante é, muitas vezes, muitos nossos produtos, eles vêm para cá para serem beneficiados e muitos saem. A ponte de Campinas era um caso ali, que era um gargalo muito grande também. Então, a gente precisa ir resolvendo essas questões para a região como um todo se enxergar. E eu acho que, quando a gente fala de plano estratégico e de um CORED, 32 municípios, com uma área de extensão muito grande, a gente tem que pensar esses gargalos. Estruturantes. Né? Estruturantes. 12 quilômetros de asfalto, de área não asfaltada entre Charrua e Itapejara. O que isso impacta? Que já está iniciando. Já está iniciando, né? Isso. Eu sempre falei isso, né? Não se admite em 2022 nós termos ainda municípios nossos na região sem acesso, sem ligação. Isso, como falou o Júlio Vanderlei, dificulta tudo, né? O turismo também, por mais legal que seja o espaço, o ambiente lá, mas o turista quer pelo menos chegar até a sede do município com asfalto. Depois, se ele precisar ir numa propriedade, 2, 3 quilômetros, aí faz parte do turismo. Mas chegar, por exemplo, entre rios, né? Vamos pegar o exemplo lá, que tem a barragem, a motonáutica, fazer os 30 quilômetros lá de estrada de chão, muitos até vão, mas muitos acabam desistindo, nem vão para lá, né? Isso que a estrada é realmente boa, né? Já de Charrua a Tapejara, que é 12 quilômetros, a estrada é bem pior, né? Mas essa está saindo o asfalto. Então ali isso vai ligar Tapejara, né? A nossa região aqui, vai ser realmente, eu acho que uma aquisição muito boa para a região aqui. Muitas pessoas poderão acessar os nossos serviços que hoje não acesso, né? Comércio, indústria, outros municípios. Essa aí realmente vai contar bastante. Sem contar a parte educacional, que quantos alunos poderiam estar estudando, não falo nem apenas da URI, mas quantos poderiam estar acessando o ensino superior com a comunicação asfáltica. E nós temos muitos alunos lá de Itapejara, Sananduva. Sananduva também tem um pedaço lá que Machadinho. Alunos da agronomia, que muitas vezes, eu cito o caso da agronomia, porque eu tenho vários alunos que eles são de pai e filho, eles praticamente chegam em casa 1 da madrugada. Agora misturamos URI com o Credenor, né? Mas a educação é importante. Essa questão de sistema viário é fundamental para uma região. Mas se nós pegarmos essa questão que o professor Paulo levantou, com relação ao planejamento estratégico, né, e consulta popular, e os projetos serem justamente cadenciados, né? E uma das requisitos é isso, que esteja no plano estratégico regional aquilo que for indicado na consulta popular para que o recurso seja destinado. Da mesma forma, quando o governo do estado agora, ele indicou quais as prioridades em termos de asfaltamento, e algumas já estão fazendo, né, e anunciou, né, um plano de asfaltamento para a região, ele seguiu o quê? O nosso plano estratégico. O pessoal diz, mas como é que foi definido? Nós definimos na região no planejamento estratégico. Então é importante que toda a comunidade participe, porque o que a comunidade definir tem servido sim de orientação para as políticas públicas do nosso estado. E não é só desse governo, os governos anteriores. Isso vem lá desde quando foi implantado pelo governo Alceu Colares, né, os conselhos regionais de desenvolvimento. A partir daí, o planejamento estratégico tem se guiado às ações do Estado. Então é importante que todos participem das atividades aí da nossa Sandoped, porque é o que vai de fato orientar, né, as políticas públicas. É evidente que a consulta popular, o recurso é pequeno, não vai ir para fazer um asfalto. Mas o que o Júlio coloca é que na hora agora que esse governo teve a motivação de fazer investimentos, né, na parte viária, onde é que ele olhou? Olhou no plano estratégico, o que estava previsto ali. Então realmente é muito importante. Que foram definições tomadas pela região. As pessoas aqui pensando nisso, né? Não foi uma pessoa ou duas que definiu. E alguns avanços foram importantes, né, dentro desse plano estratégico, por exemplo, na área da saúde, né?
os investimentos que foram feitos no próprio Santa Terezinha, é claro que teve todo um contexto da discussão daquele setor em si, né, mas no plano estratégico a saúde foi orientada muitas vezes pelo plano estratégico. A parte da segurança, né, todo o georreferenciamento está aqui, né, era um projeto que estava em discussão e foi desenvolvido a partir das orientações do planejamento estratégico. O turismo, nós tivemos um avanço significativo nos últimos anos no turismo, a partir da inclusão do turismo como uma alternativa de desenvolvimento de geração de emprego e renda, que foi colocado no planejamento estratégico. Então, sim, é muito importante que a gente tenha esse norte a partir do que a região define como uma prioridade e coloque no nosso planejamento. Mas antes de encerrar o nosso programa, que ainda temos 5 minutos, não podemos deixar de falar, talvez em primeira mão, sobre a nova consulta popular, que houveram algumas mudanças e é importante que a gente comunique a nossa comunidade sobre isso. O que mudou? Antecipou? O que tem de novo com relação a esse período? Parece que essa semana mesmo está começando. Na segunda já tem o lançamento aqui na Assembleia, né, na nossa reunião que nós temos para o PED, já vem o pessoal do Governo do Estado para fazer o lançamento também da nova Consulta Popular 2022. Na realidade, ela não muda da relação anterior, né, Júlio? Fica a mesma coisa, mas agora a gente está mais antenado, vamos dizer assim, ligados em como vai funcionar, ou seja, as propostas serão colocadas na internet, né, como foi a outra, só que na outra a gente entendeu que teria um período depois para curtir. Agora não, então vai já se colocar as demandas, né? Já pode colocar, e as mais curtidas é que serão também depois escolhidas para fazer parte da cédula final. Então é importante que os comudes, as regiões, né, se agilize, se organize. A gente vai falar na reunião de segunda, né? Mas para que sejam colocadas propostas, assim como a gente vai... o pessoal do turismo, por exemplo, né, Júlio, vai colocar propostas de continuidade, de pesquisa, de inovação. Então, vamos colocar, e as mais curtidas é que farão parte depois. Aonde colocar? O sistema Tem um recurso já pré-definido ou ainda não? Sim, já tem o recurso, o professor Paulo fala do recurso, mas no caso do cadastramento de propostas, no Colab. Então, o pessoal entra lá, né, no Play Store, do celular, no computador, e baixa o aplicativo Colab. No aplicativo Colab, como no ano passado, o pessoal pode indicar propostas, e essas propostas vão ser curtidas. As propostas que tiverem mais curtição, como diz o professor Paulo, né, se forem mais curtidas, elas então farão parte da nossa cédula de votação. Então é importante que o pessoal coloque a proposta lá e também articule para que os seus players, né, os seus interessados com essas propostas votem, né, curtam essas propostas, né, para que elas vão depois no segundo momento fazer parte da cédula de votação. Então a partir do Colab, tudo via online. Inclusive, um aporte maior de recurso ele vai se dar para os Coredes com maior curtição. Maior curtição, Tem 50 milhões para o estado todo, né? Depois o professor Paulo vai falar quanto a gente tem para a nossa região, né? Mas são 50 milhões para as 28 regiões e mais 5 milhões. 1 milhão para a proposta de maior votação e depois para as outras, né, mais 500 mil. Então, a nossa região, além daquilo que tem disponível de origem, pode conseguir mais 1 milhão, né, desde que a gente tenha um maior número de votação. Tá? Daí é já os votos diretos, né? Daí já não é a curtição. Não é a curtição, daí já é a votação mesmo. Mas os valores esse ano cresceram, né, em relação ao ano passado. No passado foi em torno de 1 milhão. Esse ano é 1.570.000, então é um valor, lógico, se a gente pensar para... 50% mais. E se a gente pensar por uma estrada, não é nada, né? Mas para aqui a gente está pensando em fazer. Já fizemos nos outros anos recentes agora, em projetos que gerem outras ações, ele é um bom valor. Então acho que temos que pensar bem no que colocar. Lógico que as comunidades, né, vão colocar no Colab lá as suas propostas, mas uma boa escolha num projeto que repercuta em outras ações, em outros investimentos da iniciativa privada,
até das prefeituras, acho que podemos multiplicar esse valor que vem para cá. Né? E os critérios são isso. Um dos critérios é que sejam projetos regionais. Né? Não adianta o pessoal ir lá e botar o projeto, o ginásio esporte na comunidade e tal. Não, esse projeto está fora. Né? Tem que ser projetos de fato que consigam contemplar, né, o desenvolvimento a nível da região. Então, o turismo ele conseguiu alavancar um recurso significativo para os trabalhos, sempre com projetos que beneficiariam toda a região. Né? Nunca específico, né? Não vou beneficiar lá um município, não, é todos os municípios. Então essa aqui que é a ideia. E daí durante o processo nós vamos meio que fazer concomitante, né, a discussão do plano estratégico regional, aproveitando essas reuniões micro-regionais para discutir as propostas, né, em termos de consulta popular. E a votação em si é lá no mês de novembro, né, do dia 14 a dia 23 de novembro. E no dia 25 de novembro, então, saiu o resultado. Né? Perfeito. Nós vamos voltar ainda, porque temos tempo até lá, de falar mais. Mas se vocês acompanharem a nossa imprensa, certamente a imprensa como todos os veículos de comunicação, irão explorar bastante, irão divulgar essa campanha da próxima consulta popular. Quero agradecer a presença aqui do professor Paulo Giolo, que é presidente do Credenor, também nosso diretor-geral do campus, o professor Júlio Branquer, que é o secretário executivo do Credenor e coordenador do projeto de atualização do plano estratégico, bem como o professor Vanderlei Dessian, que sempre está aqui conosco também, trazendo maiores esclarecimentos a respeito disso e outras temáticas que a gente, volta e meia, traz para o debate aqui nesse espaço. E a você aí, casa, semanalmente nos prestigia aqui no Expressão Universitária, nosso carinho, nosso abraço, até semana que vem. Pós-graduação URI Erechim. Viva aqui seu novo mundo. Presencial ou 100% EAD. Inscrições abertas. uricer.edu.br/pós. Pós-graduação URI. O conhecimento muda a sua vida.